E por que você resolveu escolher esses dois dramaturgos, o Plínio Marcos e o Nelson Rodrigues, principalmente? Então, os dramaturgos, eles aparecem de acordo com a minha necessidade. Então, eu estou pesquisando caminhos do que eu quero dizer e aí os autores vão aparecendo. O Nelson Rodrigues apareceu em 94 para 95 por uma necessidade de que eu estava recomeçando a minha carreira como diretor, né? E eu tinha uma única atriz que acreditava numa ideia, porque dos 28 atores que eu tinha, uma atriz falou, eu entendi, eu quero ir por aqui. Os demais queriam continuar aquele processo. Então, eu me despedi desse grupo que eu havia deixado, larguei na mão de outro diretor, e com ela eu tinha que produzir algo. E aí eu fui para a biblioteca, eu era um rato de biblioteca, eu vivia fuçando lá, e eu achei Valsa número 6 de Nelson Rodrigues. Não sabia que era Nelson Rodrigues, mas sabia que era uma peça para uma única atriz. E a gente foi estudar essa obra. Era uma obra difícil, porque ela tinha uma característica psicológica, então, e por vezes surreal, assim. Então, a gente foi fazer um estudo profundo sobre a obra do autor, quem era o autor, e aí peguei o gosto pelo autor, que já trazia uma proposta de enfrentar uma situação, né, uma situação, um sistema fora do contexto que a gente abordava, né? É sempre ligado a tragédias, né? Isso. E a gente ficou por 12 anos, 12 a 14 anos estudando o Nelson Rodrigues, porque eu descobri durante o processo que ele tinha, segundo o Sábato Magaldi, 3 vertentes. Ele fazia o teatro psicológico, a tragédia carioca, e fazia as peças míticas. O teatro psicológico é aquela história que pode ter acontecido ou pode ter ficado única exclusivamente na cabeça do personagem. A tragédia carioca como os dramas cotidianos que a gente vive, né, que serve não só para os cariocas, mas para os paulistas, mineiros, enfim. E as peças míticas, que é a quebra do mito, né? As míticas é a peça onde questiona a questão moral, a questão ética daquela pessoa que a gente considera intocável. Boca, né? De Ouro, por exemplo. Isso, Boca de Ouro. Aí a gente começa a mexer com os infernos humanos, né? Então eu gostei muito de partir por esse caminho. Não no sentido de chocar, transgredir, mas no sentido de trazer uma alternativa de teatro, uma proposta nova que até então não estava sendo trabalhada, né? E o Plínio Marcos você descobriu de que forma? O Plínio Marcos eu acho que foi um reencontro com o meu primeiro teatro, porque como eu comecei com espetáculos de meninos de rua, passava por esse caminho que abordava prostituição e tal, logo no começo eu sempre me engajei nessas causas. O Plínio Marcos veio depois que eu passei por Nelson, que eu tomei uma aula de Nelson Rodrigues do comportamento humano, né? Daí o Plínio veio como um complemento, juntar o que eu tinha no início com o conhecimento que eu tive de Nelson. Então, eu diria que Plínio Marcos é um Nelson Rodrigues para a classe C, D e E, entendeu? Porque o Nelson Rodrigues é de classe média, todos os personagens são de classe média. E o Plínio Marcos já vem com uma proposta de falar da classe C, D e E. Então, é quando duas pessoas brigam e uma tira a vida da outra por causa de um papelão, por causa de um par de sapato, por causa de um quilo de latinha, sabe? E é uma coisa que parece ser bem distante da nossa realidade, mas não é, né? Quando nós nos deparamos com a situação dos moradores de rua, que Jacareí está cheio, né? E a própria administração não sabe o que fazer com tantos ali que dormem na estação do Pátio dos Trilhos, a gente olha, a gente tem nosso estranhamento, de vez em quando temos dó, de vez em quando queremos que eles saiam dali, né? Enfim, só que a realidade de vida deles, se você parar ali para ter um diálogo, você vê que a briga é por pouco, a briga é por 10 centavos, é por 20 centavos, é por um papelão, enfim. E o Plínio Marcos, ele preenche esse espaço na minha história, e que eu acho que é a causa mais nobre que eu defendo hoje. Quer dizer, esse paralelo entre o Nelson Rodrigues e o Plínio Marcos se dá através de tragédias diferentes, né? Tragédias que abordam classes diferentes, né? O Nelson Rodrigues, que era um jornalista, né? Assim, enfim, que teve uma passagem pela classe por classe média, alta, tal, né? Foi amigo da família Vargas, enfim, tal, e
e que tem a veste de reacionário, enfim, que tem toda a história dele, ele me preencheu a título da consciência humana, porque os pensamentos humanos, porque o Nelson Rodrigues nunca fez um teatro engajado na causa social. Ele sempre falou do ser humano. Ele sempre falou da hipocrisia do ser humano, da capacidade do ser humano em exibir seus monstros, né? Já o Plínio não. O Plínio já veio com essa proposta mais de denunciar, de apontar o dedo, né, para aquela situação irregular, de pôr o dedo na ferida de uma maneira mais, uma causa mais social. E esses espetáculos você encenava em Jacareí ou cidades vizinhas também? Como é que era isso? Então, houve um período... a Companhia de Ofertantes nunca teve a sorte de ser apoiada em alguma lei. Até porque, pelo tema que a gente aborda, não é interessante para as pessoas que fazem as leis de que a gente possa estar levando esse trabalho mais adiante. Então, nesses 18 anos, eu posso dizer assim, nós sobrevivemos por vontade. Sabe, acho que de todos os grupos que já passaram pela cidade e que são grandes grupos de grandes nomes, grandes amigos, assim, cada um com a sua ideia, com a sua proposta, mas gente séria, gente apaixonada por teatro e séria, nós acreditamos que fomos o único grupo, e talvez mais velho ainda, que ainda se mantém em estrutura, mas que não teve patrocínio nenhum. Não teve nenhum pelo fato de abordar, pelo fato de abordar esses autores que não é... Hoje, o que um gestor que quer cuidar bem da sua gestão e evitar problema quer? Ele quer um espetáculo alegre, leve, extrovertido, comercial, que as pessoas entrem e saiam se divertindo, rindo. E nós... Eu costumo dizer, eu não sou contra a comédia. Tem gente que acha que fala assim, o Coca odeia comédia. Ele quer que os comediantes explodam. Na verdade, eu amo comédia. Só que eu sou a favor do humor inteligente, eu sou a favor de você... pegar uma obra e saber tirar dela coisas que façam o público se divertir, mas questionar, pensar, refletir. A favor da qualidade, né? Da qualidade. E o que a gente mais tem, e está aí a mídia para dizer, é a banalidade, é os stand-ups, nada contra o stand-up. Eu acho que o stand-up também poderia fazer um trabalho... Há quem faça, né, seu trabalho com uma proposta de fazer se divertir e fazer refletir, né? Eu tento, dentro das minhas obras, por pior que seja o drama, eu tento pôr uma pitada cômica lá dentro. Eu acho que a minha função, assim, minha participação com a parte cômica do segmento, eu implanto eu ponho dentro da minha peça. O Nelson Rodrigues tem vários momentos também cômicos. O Nelson Rodrigues tem. Quando ele diz peças. que Sete Gatinhos, que é uma peça que fala de um pai que coloca as filhas todas na prostituição, uma comédia... Então, por aí, eu acho assim... O Nelson Rodrigues, se você observar bem, ele é um grande debochador. É irônico, né? É irônico. Então, para o ator que vai interpretar Nelson Rodrigues, não é legal ele causar riso na plateia enquanto ele interpreta. Para o ator, com exceção de Viúva, Porém Honesta e Sete Gatinhos, um ator que vai interpretar Nelson Rodrigues e que está fazendo o seu trabalho e o público do outro lado está rindo, para ele é como se ele não tivesse cumprido a função dele. Tudo bem que a mídia tratou de vender a vida como ela é, né, que são aquelas pequenas historinhas que o próprio Nelson escreveu só para dar uma descontraída nos jornais, né, com aquelas pequenas historinhas diárias que ele soltava. As pessoas trataram de pegar essas pequenas histórias e levar para o palco. Mas Nelson Rodrigues nunca escreveu essas historinhas para palco, porque para ele, para o teatro. Nem para televisão, né? Não, porque para ele, teatro era uma coisa muito sagrada. Ele costumava dizer que o artista tem que ser um monstro. O teatro é para desagradar, o teatro é para incomodar. E Nelson Rodrigues era assim, se ele queria fazer uma homenagem para você, se ele foi com a tua cara e estava a fim de fazer uma homenagem para você, ele procurava saber todas as suas qualidades, no que você era, o que despertava admiração nele. E aí ele criava um personagem inverso. Ele colocava o teu oposto no palco. E por que ele fazia isso? Porque ele costumava dizer assim que o teatro era um lugar para criar uma grande catarse, para criar uma grande transformação. Então, você vendo aquilo, aquela atrocidade, aquela coisa horrível, você se chocaria, se afastaria daquela realidade e chegaria mais perto da pessoa que ele admirou.
Então, as pessoas entendem Nelson Rodrigues de uma maneira errada. As pessoas veem toda aquela cena horrível, ou todos aqueles personagens horríveis, e acreditava que Nelson Rodrigues gostava daquilo, acreditava naquilo. Ele usava o teatro como uma função transformadora. Então, ele gostava de chocar com aqueles personagens que desagradava a ele, para que você se afastasse daqueles personagens e chegasse perto da pessoa ideal, que era a pessoa que ele acreditava. Então, muita gente que não entende Nelson acha que aquele erotismo, enfim, até para alguns aquela pornografia toda era uma ideia dele. Não, ao contrário. A ideia dele era de transformar, era a transformação. Então, os personagens eram realmente apresentados na sua pior fase, para que você pudesse sofrer essa grande transformação. Um exemplo disso é o amigo dele, o Otto Lara Rezende, né? Que para quem ele criou a frase que o mineiro só era solidário no câncer e fez o Bonitinha Mais Ordinária ou Otto Lara Rezende. Otto Lara Rezende. Então, e o Nelson, e até hoje, né? Muita gente tem uma interpretação equivocada. Mistura o homem com o artista. O homem Nelson Rodrigues tinha muitos problemas. O homem Nelson Rodrigues talvez tenha sido um antipopular por não ser engajado nas causas que Guarnieri estava presente, né? Que era o período da repressão, da ditadura. Nelson Rodrigues não acreditava que existia essa forma de repressão no Brasil. Só quando o filho dele foi preso é que ele acreditou nisso. Então, ele nunca fez um teatro engajado nessa causa, né? E voltando a falar um pouquinho daquela ajuda dos empresários em patrocinar, isso não é uma vertente perigosa para a cultura, por exemplo, eles só apoiarem certos projetos comerciais? Certamente. Eu acho que assim, quando a gente fala de um âmbito municipal, estadual, sei lá, a gente está falando de gestões, né? Aí eu acho uma briga curiosa, talvez até para no futuro, quando eu estiver estudando mais a fundo Guarnieri, que eu vou entrar futuramente nele, a gente está abordando esse tema, que a gente fala da situação e da oposição, né? Então, parece que os gestores do poder, eles querem estar sempre bem com tudo e nunca fazer realmente com que... O mundo cor-de-rosa, né? O mundo cor-de-rosa é o mundo da paz, é o mundo da gestão tranquila, né? É o Brasil oficial e o Brasil real do Machado de Assis. E a nossa função, né? A função do artista é estar tentando pôr na cabeça do povo novas alternativas, novas propostas, né? Apresentar para elas novas opções. O meu teatro propõe essa transformação. E como é que você teve a ideia de fazer o teatro de madrugada? Conta como é que começou isso. Então, na verdade, foi assim, foi um dia de brincadeira, assim. Foi assim, a gente ia fazer parte de uma mostra, da Mostra Jacareense de Teatro, e que foi em 96, e os espaços estavam bem pequenos para espaço, vinha grupos de todos os lugares, e eles implantaram a Sessão Maldita, que eram os espetáculos que começariam depois das 11h30 da noite. E o meu espetáculo ficou, se eu não me engano, para 1h da manhã. E a gente resolveu, era uma diversão, vamos ver o que acontece. Também Nelson Rodrigues era uma novidade, Nelson Rodrigues era quase um tabu, era uma coisa difícil, né? Então, houve a curiosidade das pessoas em conhecer as obras de Nelson Rodrigues, né? Que era novidade para Jacareí, assim. E aí a gente fez uma apresentação a 1h da manhã e aquilo ficou lotado, ficou gente para fora. Onde foi? Foi no anexo da Oficina de Arte Santa Helena, né? No primeiro e único festival de teatro de Jacareí, realizado pelo até então profissional contratado Moisés Metkovski e apoiado pelo Grupo Teatro de Repertório, que dava sustentação. E naquela ocasião fazia parte desse processo, né? Desse movimento. E eu, já com o meu grupo, que é o Ofertantes, a gente participou e eu gostei dessa aceitação de público e vim a repetir mais tarde com o Anjo Negro, no espaço da Secretaria de Educação, aonde, para minha surpresa também, um espetáculo que começou à 00:30, teve 350 pessoas no auditório 11, que era o auditório principal que tinha. Quer dizer, uma parcela de um público que ficou... Na verdade, existe um público maravilhoso, bacana,
para assistir espetáculos da madrugada. E, infelizmente, isso não é explorado pelo segmento do teatro e pela própria gestão, né? Assim, as mostras de teatro que nós temos aqui em Jacareí não explora essa chamada sessão maldita, que tem público para ela. E eu acho até que é um público que é um segmento que no momento está sendo descriminalizado, no geral, em todos os festivais de teatro. Porque você se inscreve para os festivais de teatro e normalmente é selecionado, em primeiro lugar, espetáculos de rua, em segundo lugar, comédia, né? Depois, os espetáculos que passam pela categoria drama são espetáculos de autor, com autores, ou às vezes, autores não, normalmente com diretores consagrados, companhias já estabelecidas, conhecidas nacionalmente. E aí sim, lá no se fim, sobrar um espaço, a gente acha lá um espaço para um teatro maldito, mas assim, coisa assim, muito difícil. Por quê? Porque normalmente o festival de teatro tem a sua última sessão às 21h. E então eu deixo aqui a sugestão de que se faça sessões malditas, porque existe um público maravilhoso. Eu acho que, na verdade, no geral, qualquer segmento da arte, se você colocar eventos para depois da meia-noite, vai ter um público enorme assistindo. Por falar nisso, como é que você avalia a atual gestão da Sônia Ferraz, presidente da Fundação Cultural de Jacareí? Para Então, você, como é que vai a cultura na cidade? Eu diria o seguinte, a título da cultura da cidade, eu tenho, para mim, conheço a Sônia pessoalmente, trabalhei com ela, eu tenho a Sônia uma gestora de boa-fé, de muito boa-fé, mas eu acho que a gente ainda deve muito, sabe? Deve muito, muito, muito. Em vários segmentos, tá? Principalmente, que é a praia que eu defendo muito, nos dois segmentos que eu defendo, que é as artes plásticas e o teatro. Eu ainda estou para ver um dia que as pessoas vão abrir espaço para esse segmento do teatro que eu disse, o teatro questionador, o teatro onde os gestores não vão ter medo de patrocinar ou apoiar o teatro que pode, até por convenção, falar da sua própria gestão, abrir espaço, abrir voz para essas pessoas que têm um teatro mais crítico, um teatro mais questionador. Eu estou para ver ainda uma gestão abrir espaço para isso, apoiar grupos dessa maneira, dar incentivo para grupos dessa maneira, aprovar projetos que abordam esse tema. Por enquanto é tudo cor-de-rosa ainda, como a gente vem dizendo. Não desmereço os meus amigos que optaram fazer as suas formas de teatro, respeito, porque eles fazem com dignidade e seriedade. Não é o meu segmento. E, por enquanto, eu vivo esse meu descontentamento particular de, no momento, ser o único da cidade a levantar essa bandeira. Né? Para você, como é que tem sido o uso da Sala Mário Lago e o que você espera para esse novo teatro que está sendo inaugurado lá perto da nova rodoviária? Existe uma coisa que a gente brinca muito no teatro quando a gente chega, que a gente fala que o vírus, né, pegou em você não larga mais. Inclusive é abordado na minha peça, O Bicho de São Sereré, que a gente diz que todo mundo que se vê nessa estrada da arte e não consegue largar, se torna um bicho de São Sereré.